Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo é para fazer a apresentação inicial do nosso e-book e do nosso curso de análise de dados com RStudio LaTeX para iniciantes em Data Science. Então, quem fala com vocês é o professor Michel. Sou professor da Universidade Católica Dom Bosco há algum tempo, 15 anos, e venho trabalhando aí nesse período com R e com publicações que a gente utiliza com LaTeX e análise de dados. Minha especialidade é economia, né? Sou doutor em economia e trabalho com análise de políticas públicas, mas principalmente trabalho com dados, né? Não há pesquisa que eu faça que não seja com dados, é pesquisa aplicada. Eu quero explicar um pouquinho para vocês nesse material. Então não é só um material para usar o R, o RStudio, o LaTeX, não é só isso, né? A Data Science, né, ciência de dados, a ciência mesmo, né? Então você tem que aprender a fazer pesquisa. Então esse é o grande propósito também, aprender a fazer pesquisa, não só fazer análise de dados. Você precisa entender o procedimento de uma pesquisa. Eu sou um pesquisador, eu trabalho em programas de doutorado, mestrado e doutorado. Então a gente trabalha não somente com a parte prática de desenvolver o R, RStudio, LaTeX, não. A gente trabalha com um fim. O fim é criar, né, possibilidades para todos que gostam de trabalhar com análise de dados também ser um cientista, ser um data scientist. Então você consegue juntar essa parte de análise de dados, que todo mundo gosta, que todo mundo ama mexer no R, que é muito legal. Consegue fazer um relatório, um artigo científico no LaTeX junto com o RStudio. E, além disso, você consegue entender também o procedimento de pesquisa, a metodologia de pesquisa, de uma forma bem prática. Então, falando rápido do nosso e-book, é bem para pessoas que estão iniciando, né? Tem muito material na internet, em inglês, tem muito material com um nível mais alto para se estudar. Esse material, o diferencial é essa primeira parte, que trabalha com o desenvolvimento de uma pesquisa aplicada. Então, nesse primeiro conteúdo, explicando o processo que a gente desenvolve uma pesquisa aplicada, então isso é importante, né? Tem muitos outros tipos de pesquisa, nós estamos trabalhando com pesquisa aplicada, usando dados para chegar a evidências empíricas. Essa é a grande ideia. Então a gente trabalha com isso nessa primeira parte, para poder explicar um pouquinho esse tópico inicial, então um pouco mais teórico, inicialmente, para entender o processo de modelagem, as hipóteses, a causalidade, como modelar matematicamente um comportamento de análise, alguns formatos de dados, como é que a gente pode trabalhar quando é um dado em séries temporais, quando é um dado em painel, quando é cross-section. Então existem diferenças para analisar os dados. E aí tem um fluxograma que é utilizado do Gujarati, que mexe com econometria, e aí a gente tem algumas atividades dentro do material para vocês replicarem, tá certo? Então todos os dados, né, são dados do R, então estão abertos para o público, o programa R está aberto para o público. Podem baixar os programas sem medo nenhum, então não tem problema nenhum ficar baixando os programas. Então a ideia do e-book é essa, é você entender um pouco da pesquisa aplicada. Depois disso, aí sim entra na linguagem R. Então quem entende já um pouquinho de R e RStudio pode até pular essa parte, mas que quer relembrar alguma coisa está lá. E nessa parte, nesse terceiro item, a gente trabalha com a linguagem e ensina vocês a trabalhar o RStudio com o LaTeX. E aí você tem a possibilidade de desenvolver a pesquisa, a análise de dados, junto com um relatório ou um artigo científico no mesmo conteúdo, né? Junto. Você não precisa pegar, como a gente faz lá no Excel, você vai lá e faz um gráfico no Excel, copia esse gráfico e depois cola no Word. Não, a gente já faz tudo junto. A gente já faz o gráfico, faz a análise, tudo num esquema só.
Isso é muito legal. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, né, esse formato aqui no R. Então tá aí o RStudio. Olha só, temos alguns dados que estão no material. Então se eu rodar um pouquinho esses dados aqui, só para vocês verem, ó, tá aqui já está a análise, né? Aqui eu posso fazer dentro do conteúdo, eu faço um gráfico e o gráfico já fica junto com o meu conteúdo, né? Então se eu rodar aqui o gráfico, ele vai rodar e vai aparecer aqui no nosso lado direito. Olha só, vou dar um zoom aqui, olha o gráfico, está lá no material, né, do e-book. Então esse gráfico ele já fica plotado dentro do meu relatório, dentro do meu artigo. Então eu construí, por exemplo, esse e-book dentro do RStudio, com a ajuda do LaTeX, que é o Text Studio. E é isso que a gente espera de vocês, que vocês no final consigam desenvolver isso. Além disso, né, a gente vai falar um pouquinho, né, e aprender a usar o LaTeX, que é o Text Studio que eu indico para vocês. Esse Text Studio a gente faz a ligação dele com o RStudio e a gente pode fazer as nossas análises aqui. E aí você tem a possibilidade de conhecer e aprender o LaTeX, conhecer e aprender o RStudio, aprender a programar, fazer pesquisa e analisar os dados. Então tem muita coisa legal no e-book que é autodidata, quem vai lendo e vai fazendo o que a gente está falando, você consegue fazer tranquilamente essa análise. Depois a gente entra para a parte específica, que é a análise exploratória de dados, que isso é importantíssimo para qualquer um data scientist. Você tem que aprender a explorar os dados, então a gente faz isso, faz análise entre variáveis, pega alguns bancos de dados diferentes do R, pega dados brasileiros de fontes oficiais, como da PNAD, do Banco Central, a gente trabalha com isso, pega dados financeiros do Yahoo Finance, né, esse também é outra forma de analisar, quem gosta de mexer com finanças e quer analisar, por exemplo, ações, né, você vai usar isso. Então, como é que a gente usa esses dados do Brasil? E aí você começa a explorar esses dados e fazer pesquisa e entender como é que está o Brasil, quais são as trajetórias dos dados, e você consegue fazer entender da sua cidade, da sua região, do país inteiro. Então vocês fiquem à vontade a trabalhar. E depois a gente entra nos métodos quantitativos, que é o principal objetivo, que é onde você une a pesquisa com os métodos, né? Então aí você aprende dos mais simples, como é a correlação linear, faz vários tipos de correlação linear, bem interessante os gráficos de correlação linear, tem uma introdução inicial sobre regressão linear, a gente trabalha, mostra como é que faz uma regressão, como que faz a análise de uma regressão, como é que você monta um modelo para você fazer regressão. Então tem, e aí tem um modelo de teoria que é da função de consumo, então a teoria, como é que ela funcionou, como é que você traz a teoria para a parte prática e depois você aplica isso em dados. E aí você vai começar a analisar e você vai ver como é que funciona essas análises. Tem também a análise de variância, que é a nova, que é muito utilizado nas ciências de dados. Aí depois a gente faz outras aplicações, estima os modelos e ensina como fazer isso passo a passo no material, no e-book e também no curso. E aí eu tenho também alguns extras para vocês, que são problemas de econometria, né? A gente tem lá variáveis instrumentais, como fazer trabalhos com variáveis instrumentais, modelos binários, né? Não só linear, mas também o binário, né? Que é a função logística e alguns exemplos que a gente trabalha. Então é isso que a gente quer passar para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, gostem do e-book e façam também o curso online que nós estamos montando e vai estar disponível para vocês proximamente, na próxima semana, ou daqui a pouco, para vocês no Hotmart, tá certo? Então é isso, é um grande aprendizado para vocês e gostaria de um feedback futuramente de quem leu o livro, desenvolveu as atividades, desenvolveu os códigos para poder melhorar cada vez mais e lançar novos livros. Um grande abraço e bons estudos.